O meu marido engravidou a amante e ainda teve coragem de dizer que a culpa foi minha. Ei, fica aí que tem história nova. Desde quando a gente começou a namorar, ele sempre me falou que tinha muita vontade de ter filhos. E eu sempre soube que isso ia ser um problema pra gente, porque eu sempre falei pra ele que eu não queria ter filhos. E isso era motivo da gente discutir e brigar direto, porque ele queria ter filhos e eu não queria ter. Aí vocês perguntam, né, mas por que vocês não terminaram? Vocês já sabiam que era uma coisa que ia atrapalhar o relacionamento de vocês e tal. E realmente, a gente tinha essa consciência que uma hora isso ia dar briga, né, ia dar BO por causa disso. Mas eu era muito apaixonada por ele e ele se dizia também muito apaixonado por mim, então não era simplesmente, você quer ter filho? Eu não quero ter filho, então vamos nos separar. Não era assim, porque a gente gostava muito um do outro, só que a gente tinha esse pequeno embate de filhos, sabe? E a gente acabou empurrando o nosso relacionamento ali com a barriga até chegar o momento de que ele tinha esperança de que eu ia ceder. Tinha um momento em que eu achava que ele ia ceder, sabe? Mas ok, quando a gente já tava ali mais ou menos com uns 3 anos de casado, ele chegou pra mim e falou assim, eu quero ter um filho e tal, não sei o quê. E a gente brigou novamente, a gente teve uma briga muito feia por causa disso. Depois dessa briga, eu passei a pensar muito sobre a possibilidade de ceder, sobre a possibilidade não. O que custa a gente ter um filho e tal, né, na minha cabeça, né? O que custa eu dar um filho pra ele? E aí eu fiquei, tipo, passei semanas refletindo, passei semanas pensando se eu poderia fazer aquilo por ele. Porque eu gostava muito dele, ele era um companheiro incrível, então na minha cabeça, o que eu pensava? Ah, não custa nada eu dar um filho pra ele, né? Ele é uma pessoa tão boa comigo, uma pessoa incrível e tal. E eu passei semanas refletindo sobre a ideia de mudar de ideia de dar um filho a ele. Até que depois de tempo ele começou a parar com essa ideia, começou a parar de me pedir um filho, começou a cortar o assunto quando eu queria entrar nele e tal. E eu comecei a estranhar, mas até aí, ok, tudo bem. Até que depois de uns meses ele tinha parado completamente de falar comigo sobre filhos. E eu pensava, porra, finalmente ele mudou de ideia. Recebo uma ligação, era uma mulher procurando pelo meu marido. Eu quero falar com fulano e tal, não tô conseguindo localizar ele pelo celular dele. Nessa época a gente tinha um telefone residencial em casa, então ela ligou pro telefone da minha casa. Eu tô procurando pelo fulano e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, olha, ele não tá, ele tá no trabalho e tal, não sei o quê. E pela voz, ela tava com voz de choro, sabe? Ela tava trêmula, tava dizendo que precisava falar com ele com urgência. Aí olha, eu percebi pela voz dela que ela tava muito estranha, né? Eu falei assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu sou a fulana, eu sou a esposa dele e tal, posso te ajudar com alguma coisa? Aí ela começou a chorar no telefone, não, é só com ele, é só com ele. Aí eu comecei a insistir, eu falei, moça, me diz o que tá acontecendo, eu tô vendo que você tá desesperada, que você tá chorando, o que tá acontecendo? Eu posso te ajudar e tal? Aí ela simplesmente falou pra mim, olha, desculpa, eu não queria te falar dessa forma, mas avisa o fulano que o filho dele tá nascendo. E desligou o telefone. Quando ela falou isso, eu fiquei sem reação, porque ela falou e desligou o telefone, e eu fiquei, tipo, será que eu escutei direito? E nisso eu comecei a ligar pro celular do meu marido pra falar sobre aquela situação, mas ele não atendia o telefone de jeito nenhum. E aí o que eu fiz? Eu fui bater lá no trabalho dele. E quando eu cheguei lá, eu peguei e falei, olha, teve uma moça que ligou lá pra casa, atrás de você, disse que não estava conseguindo te localizar pelo celular. E quando ela ligou, ela tava com uma voz muito estranha, ela parecia estar chorando, parecia estar desesperada atrás de você. E eu falei que você não tava. E eu fiquei insistindo. E ela me disse que era pra eu te avisar que o teu filho tava nascendo. Nessa hora ele ficou pálido, sabe? Ele ficou em choque. E nisso ele pegou e falou assim, eu preciso conversar contigo. E aí ele sentou comigo e falou que ele tinha engravidado uma outra mulher. Eu não tive nem reação pra brigar com ele. Eu fiquei tipo, ah tá, pois é, o teu filho tá nascendo. E nisso ele falou assim, você não vai falar nada. E eu fiquei, sabe, em choque. Naquele momento parecia que a minha alma tinha saído do meu corpo. Eu não tive reação pra brigar com ele. A única coisa que eu falei é, vai pro hospital porque a criança tá nascendo e ela tá precisando de ti. E nisso ele falou, tu tem certeza? Eu falei, tenho. E ele foi. E parece que depois que ele saiu da sala dele, que eu fiquei lá, né, que foi o momento em que a minha alma voltou pro corpo, que eu comecei a pensar sobre o que tinha acontecido. E foi aí que eu comecei a chorar. E nisso eu fui pra casa. E ele chegou em casa, já era à noite já. E quando ele chegou, eu acho que ele pensava que tava tudo bem por conta da minha reação, né? Ele pensava que tava tudo bem. Ele entrou e quis me dar um beijo, na hora eu afastei ele. Eu falei, bom, agora sim nós podemos conversar sobre o assunto. Na hora eu não tive reação, mas agora eu tenho. Vamos conversar. E óbvio que não deu em outra situação, né? No meio da conversa nós começamos a discutir, nós começamos a brigar por tudo aquilo. E no auge da nossa discussão, ele falou, eu engravidei ela por culpa tua, porque tu não quis me dar um filho. Aí na hora eu virei pra ele e falei assim, pois era muito mais fácil você ter se separado de mim do que ter feito isso. Você sempre soube que eu não queria ter filho, que eu não ia ter filho. Por que você não se separou de mim? Aí ele, porque eu te amo, não sei o que, eu não conseguiria me separar. Eu falei, não, não é assim. Você me ama, você tá dizendo que me ama, mas você foi pra rua fazer um filho em outra mulher. E agora? E ele falou assim, mas eu sempre te falei que eu queria ter um filho. Que se tu não me desse, outra pessoa ia me dar. Eu falei, eu sei disso. Mas eu nunca achei que ia acontecer, sabe? Então quer dizer que você me deixou sobre aviso que você ia fazer o filho e outra mulher e agora eu simplesmente tenho que aceitar. Eu falei pra ele, a gente sempre soube que isso ia dar um problema lá na frente, mas eu pensei que esse problema seria a gente se divorciar. Não que tu ia fazer um filho e outra pessoa e depois ia vir colocar culpa em mim por não querer te dar um filho.
sabe? Na minha cabeça, a gente ia acabar se separando lá na frente. No auge do nosso problema, a gente ia se separar. Não que ia acontecer tudo isso, que ele ia engravidar outra pessoa e depois ainda ia botar a culpa em mim. É óbvio que eu não consegui continuar com ele, né? Até porque era uma criança que dependia dele. A mãe era uma menina que não fazia exatamente nada da vida. Não sei nem por onde que ele achou aquela menina, mas era uma pessoa que ia precisar dele. A criança ia precisar dele e eu acho que eu também nunca ia conseguir perdoar toda aquela situação. Então é óbvio que a gente acabou se divorciando. Ele não ficou com ela, eu até achei que ele fosse ficar, que eles iriam, sei lá, namorar, morar junto, casar. Não sei, mas acabou que ele não ficou. Mas ele apenas assumiu a criança e ele cuida muito bem dela, né? Pelo menos isso eu tenho que reconhecer, ele é um pai maravilhoso. E apesar de eu ter a completa noção de que esse problema lá na frente iria causar algo pra gente, mas ainda assim é difícil, sabe? Enfim, já tem algum tempinho que a gente que nós estamos separados. E eu tô vivendo a minha vida e ele é dele. E enfim, foi isso. Pra que inimiga quando se tem uma amiga dessas, né? Ei, fica aí que tem história nova. Comecei a namorar com esse rapaz, obviamente eu comecei a me aproximar muito dos amigos dele também, né? A gente acabou tendo ali umas amizades em comuns. E tinha um amigo específico dele que ele tinha uma namorada. Então eu comecei a me aproximar dessa namorada dele também e a gente acabou virando muito amigas. E eu fui muito burra, porque eu comecei a me afastar da minha melhor amiga de anos pra me aproximar dessa menina aí. Não sei porquê, mas eu acabei me afastando e ficando mais próximo dela. Nossa amizade era, tipo, forte mesmo, sabe? Eu ficava sabendo que o namorado dela saía pra outros lugares sozinho com outras pessoas e eu ia lá e contava pra ela. Inclusive, várias vezes eu cheguei a brigar com meu namorado porque ele brigava comigo por eu dedurar o amigo dele pra ela. Até que, bom, depois de tanta confusão entre eles dois, eles acabaram terminando, né? E ela ficou muito, muito, muito mal. E, gente, eu fui a melhor amiga que alguém poderia ter nesse momento. Eu mandava buquê de flores pra ela, chocolate, comida e tal, levava ela pra cima e pra baixo pra tentar tirar ela dessa depressão que ela tinha se enfiado por causa do fim do relacionamento. Consequentemente, pra todo lugar que eu ia com meu namorado, eu levava ela junto porque eu não queria deixar ela sozinha. Ela começou ali a ter uma aproximação meio estranha com meu namorado, sabe? E todo mundo ficava aqui no meu ouvido, olha, cuidado com essa menina, essa menina é tua amiga e tal. E quem muito falava isso era minha mãe. A irmã do meu namorado falava pra mim que era muito estranha a relação deles dois. E a mãe do meu namorado também dizia que não era pra eu confiar nela. Tipo, todo mundo falava, só que a única burra aqui não via toda a situação. Até que, depois de muita briga com meu namorado por outras questões, a gente acabou terminando, sabe? E eu fiquei muito chateada, fiquei muito mal. E eu sabia que tinha uma esperança da gente voltar, sabe? Por incrível que pareça, no momento em que a gente terminou, a outra nem sequer foi me consolar. Ela não ficou junto comigo, ela não me ligava, não fazia nada. Pelo contrário, ela começou a se afastar e começou a se afastar de mim. E quando eu convidava ela pra sair, ela não queria sair. Foi aí que eu comecei a perceber que ela só gostava de sair comigo quando o meu namorado ia. Quando eu ia sozinha, ela não queria ir. Mas ok, como eu falei pra vocês, a gente acabou tendo ali alguns amigos em comum. Então nós estávamos na casa de um desses amigos, em uma festa que tava tendo. E nesse dia eu acabei ficando porre, meu namorado acabou ficando porre. E a gente acabou tendo uma discussão muito feia. Eu fui pra casa, fiquei muito mal, chorei pra um caramba. E quando foi assim, no meio da noite, eu falei, não, vou mandar mensagem pra ele, porque eu preciso me pedir desculpa e tal, eu preciso pedir pra voltar. Eu tava muito, muito, muito mal. Então eu comecei a mandar mensagem pra ele, querendo ligar e tal, e eu não conseguia falar. Ele simplesmente tinha desligado o telefone e as mensagens no WhatsApp não estavam sendo entregues, né? Aí eu comecei a mandar mensagem pra essa minha amiga também, perguntando se ela ainda tava na festa, se ele ainda tava por lá e tal, e ela também não me respondia. Também não conseguia falar com ela. Beleza, fui e entrei em contato com a mãe dele, né, com a minha ex-sogra. E falei, sogra, falei assim, ele tá por aí e tal, não sei o que. Ela falou, não, ele tá, pode vir, não sei o que, eu vou deixar a porta aberta pra ti, quando chegar tu só faz entrar. Aí eu falei, beleza. E eu fui pra casa dela de madrugada. Eu tava porre, querendo falar com ele, querendo pedir pra voltar. E eu fui. Quando eu cheguei, realmente a porta tava aberta, né. E quando eu entrei, ele tava na sala, se agarrando com a minha melhor amiga. E na hora que eu entrei, eu fiquei em choque. Ela me viu primeiro, ela se levantou do sofá no maior susto, e a mãe dele veio em direção da cozinha andando. Isso fez desentendida, né? Falou assim, oi, minha filha, como é que você entrou? Na hora eu percebi que ela tinha deixado a porta aberta pra mim, de propósito, porque ela queria que eu entrasse e visse o que os dois estavam fazendo. E aí na hora eu percebi que ela tinha feito de propósito, né? Deixado a porta aberta pra que eu entrasse, e eu também me fiz de desentendida. Eu falei, não, é porque a porta tava aberta. Aí nisso ela falou, eu acho que eu devo ter esquecido de fechar a porta e tal. E pegou e falou, bom, eu vou sair pra vocês conversarem. E na hora eu fiquei tão arrasada, tão triste, chorando horrores, sabe? Na mesma hora eu comecei a chorar muito. E eu fui e comecei a bater nele. Bater. E com ela eu não bati nela, mas eu virei pra ela e falei assim, depois a gente conversa, vai embora daqui agora. E ela foi embora e lá eu desci o pau com ele, né? E queria saber desde quando que eles estavam tendo um caso. Bom, tudo bem. Ele já estava solteiro, né? Naquele momento ele estava solteiro, podia ficar com quem quisesse e tal. Mas eu queria saber desde quando que tava rolando isso. Porque foi só eu terminar com ele que a amizade que ela supostamente tinha comigo sumiu. Então na mesma hora eu já comecei a pensar. Eles tinham um caso enquanto a gente estava junto. E aí ele me confessou que sim, que eles estavam ficando já há muito tempo e que ele terminou comigo justamente porque ele queria ficar com ela e tal. E bom, eu não quis conversar com ela mais porque eu já sabia o que eu precisava saber. Então eu não quis mais conversar com ela. Ela continuou tentando se aproximar de mim, tentando continuar minha amiga, querendo sair e tal. Mas eu falei que eu não queria e me afastei dela
completamente. Hoje em dia eles estão namorando. Sim, eles estão juntos, estão namorando, mas não me afeta mais. Já faz meses que toda essa situação aconteceu. E eu resolvi deixar de lado e seguir a minha vida e conhecer novas pessoas. E eu sei que o que é deles, a vida vai se encarregar de trazer. E enfim, foi isso.